Olá, seja bem-vindo ao canal Estudando e no vídeo de hoje a gente vai continuar corrigindo a prova do PAS 3 de 2025. A gente parou na parte de inglês ainda no começo da prova, então vamos lá corrigir. De cara aqui já começa com um texto. E nesse texto a primeira palavrinha que aparece é esse while. E o while, ele geralmente significa enquanto. Mas só que nesse caso aqui, que é uma exceção, vai significar embora. Mas por que significa embora? Bem, no caso, a frase é uma concessão. Mas o que é uma concessão, afinal? Eu vou dar um exemplo na língua portuguesa mesmo, para deixar mais claro para vocês. Pense na frase: embora estivesse fazendo chuva, fomos à praia. Então, embora estivesse chovendo, fomos à praia. Aí você tá vendo que essa estivesse chovendo é um obstáculo para ir à praia? É como se fosse um plot twist no final, esse ir à praia. Então, isso é concessão. É quando é uma coisa contraintuitiva. A frase, ela te intui a pensar de um jeito, porém acaba de outro jeito. Então, embora no sentido justamente de por mais que estivesse chovendo, fomos à praia. Isso é uma concessão. E no caso, no contexto que essa palavra aqui do texto está inserido, esse while vai significar embora em vez de enquanto. Mas agora vamos ver o contexto que ele está inserido, né? Vamos lá. Então, embora ter environmental and economic benefits, então os benefícios ambientais e econômicos dos veículos elétricos são claros, então, embora os benefícios econômicos e ambientais dos veículos elétricos serem claros, a tecnologia ainda não fez eles possíveis for long range trips. Long range é de longo alcance e trips é viagens. Então, viagens de longo alcance, viagens de longa distância. Então, aqui a gente está vendo uma concessão. Embora tenha esses benefícios ambientais e econômicos dos veículos elétricos, a tecnologia ainda não fez ele possível de viajar longas distâncias. Ok, vamos continuar. Corn-based ethanol, então etanol à base de milho. Could be, então pode ser o fator chave na solução. Permitindo electrify veículos elétricos viajar em longas distâncias, então travel long distance, ao produzir um ethanol range extender. Aqui é um extensor de alcance do etanol. Então agora, por meio do etanol, o carro vai conseguir percorrer maiores distâncias, vai ter um alcance maior. Ok. Em um projeto de pesquisa específico, o bioetanol, o combustível de bioetanol, é usado em uma combustão interna do motor que carrega a bateria, agindo como um ethanol range extender, que é isso que a gente viu, um extensor de alcance do etanol, no sentido de distância percorrida pelo veículo. Para veículos elétricos, o motor serviria como um carregador de bateria, usando o poder da recuperação termoquímica, que é esse TCR. Ok, vamos lá. TCR utiliza o waste é desperdício, então o desperdício, e heat é calor, então o TCR utiliza o desperdício de calor do motor para transformar a porção de incoming fuel, um combustível de entrada, em uma mistura de combustível com maior valor calórico, assim providenciando mais energia. O processo não é apenas uma vitória em termos de eficiência energética, então está falando uma qualidade aqui desse processo, como também vem com tremendos benefícios ambientais. Então, está falando da eficiência energética e dos benefícios ambientais.
que diminuindo como ele diminui as emissões de partículas. Aqui naquele sentido do efeito estufa, das partículas emitidas dos gases poluentes emitidos para a atmosfera. Ok, agora lido esse texto, vamos para as questões. Considerando o texto acima, julgue os itens a seguir. Vamos começar com a questão 5. O autor do texto não apenas informa os leitores sobre o uso do combustível de bioetanol, mas ele ou ela também tenta convencer eles das vantagens dessa nova tecnologia. Sim, exatamente o que a gente vê. Ele não só fala imparcialmente sobre esse combustível, mas ele também dá aquela ideia lá, falando os pontos positivos, afirmando eles, falando da eficiência energética, das vantagens para o meio ambiente. Então, sim, tá questãozinha certa. O escritor, o autor do texto, ele tenta convencer o leitor sobre as vantagens dessa nova tecnologia. Agora vamos para a questão 6. Os significados de long range trips, viagens de longo alcance, de longas distâncias, travel long distance, viajar longas distâncias, e ethanol range extender, que é o extensor de alcance do etanol, o extensor das distâncias do etanol, são semanticamente relacionados e ajudam o leitor a entender os objetivos do projeto de pesquisa mencionado no texto. Tá perfeito, todos são semanticamente relacionados, tendo em vista que long range trips são viagens de longo alcance, tá falando da distância dessas viagens. Travel long distance, viajar longas distâncias. E ethanol range extender é o extensor de alcance do etanol no sentido justamente de distâncias, ou seja, tudo está relacionado semanticamente e ajudam a entender, ao leitor entender os objetivos do texto, do projeto de pesquisa mencionado no texto. Então, questãozinha certa, perfeita. Agora vamos para a última questão do vídeo, a questão 7. Mas só que antes de começar ela, eu já quero deixar bem claro aqui que ela foi anulada. Essa questão foi anulada. Porém, mesmo assim, vamos resolver ela e ver o gabarito original antes dela ter sido anulada. Vamos lá. O processo da recuperação termoquímica pode ser corretamente descrito em broad terms, em termos amplos, em termos gerais, como uma conversão, uma reação de conversão química, então reação de conversão química, da qual, no fim da qual, of which, energy is produced, ou seja, a energia é produzida no final. A questão estava certa, o gabarito estava certo, mas ela foi anulada. Por que está certo? Bem, está falando do processo de recuperação termoquímica que a gente viu no texto. E, primeiramente, está começando afirmando que é uma reação de conversão química, como o próprio nome diz, recuperação termoquímica, e no caso, energias estão sendo convertidas. Então, o próprio nome diz termoquímica, tem química no meio. E energia é produzida, a gente viu isso no texto. O texto fala da produção de energia que veio daquele desperdício de calor do motor. Ou seja, questãozinha certa, porém ela foi anulada, então não precisa se preocupar com essa. É isso, esse foi o vídeo, a gente vai continuar essa correção aqui nos próximos vídeos do canal. E é isso, tchau!